rock, tudo ia muito tranquilo e sereno, quando de repente um asteroide veio e entrou em colisão com esse mundo, fazendo com que ele mudasse completamente sua órbita. Isso aconteceu no começo dos anos 90. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. 1989. O que estava em alta naquela época era um rock feliz, animado, festivo, rock and roll all night, party every day. Algumas bandas já vinham desde os anos 70, como Twisted Sister, Kiss, Van Halen. Outras surgiram no começo dos anos 80, como Motley Crue, Poison. No meio da década, Guns N' Roses. E no final teve uma galera retardatários, lanterninhas, que chegaram pro final da festa, mas que merecem ser lembrados. É o caso de bandas como Skid Row, Extreme, Mr. Big, por exemplo. Essas bandas seguiam uma linha do hard rock. Skid Row até tinha uma pegada mais heavy metal e faziam um som que tinha tudo a ver com o que vinha rolando dos anos 80. O Skid Row já chegou chegando, com baladinhas como I Remember You e 18 and Life, do primeiro disco deles. Depois, o segundo disco, Slave to the Grind, traz outras baladinhas como Wasted Time in the Dark Room. Esse disco, inclusive, eu recomendo fortemente. O Slave to the Grind do Skid Row. Dá pra botar aqui do lado? Obrigado. Todas essas três bandas tinham um apuro técnico muito bom, guitarristas excelentes. Mr. Big tinha o Paul Gilbert, depois o Rich Cousin, Nuno Bittencourt no Extreme e Scott Hill no Skid Row. Tudo nessas bandas era bem oitentista ainda. O vocal, as guitarras, os timbres, o visual deles. Eles fizeram parte da última safra do hard rock americano, porque, como eu falei na abertura desse vídeo, o rock sofreu um impacto muito grande de um movimento musical que alterou completamente o rumo da história do rock. Você sabe do que eu tô falando? Eu tô falando do movimento grunge que veio de Seattle no começo dos anos 90. E esse movimento foi tão impactante, tão forte na música, que ele ceifou, ele acabou com uma porrada de banda que estava em alta naquela época. Algumas bandas tinham um caminho promissor até, mas elas acabaram sendo ofuscadas por causa desse novo movimento. Como é o caso do Skid Row, que na verdade não acabou, mas perdeu completamente os holofotes. Outro tipo de som que surgiu no começo dos anos 90 foi o embrião desse rock industrial, do new metal. Os pioneiros desse estilo foram White Zombie, por exemplo, e principalmente o Faith No More, que teve uma projeção muito grande, ficou bem famosa lá em 91, 92. A banda é uma banda bem versátil, bem talentosa, só que também sofreu os efeitos colaterais da explosão do grunge. Então vamos entender o que aconteceu e como é que foi esse movimento tão forte. O movimento grunge foi um movimento que surgiu em Seattle. Existiam já várias bandas fazendo um som diferente, aquele som característico. O filho mais notório desse movimento grunge é o Nirvana. E tem gente que diz que esse movimento grunge só ficou famoso por causa do Nirvana. Eu acho que foi o contrário. O Nirvana ficou famoso por causa do movimento grunge. Isso porque essas bandas só conseguiram surgir porque elas se uniram e se lançaram como movimento. Existia então uma cena local em Seattle em que várias bandas tocavam, se apresentavam, tinha um público fiel, e uma gravadora chamada Sub Pop foi uma peça fundamental na divulgação desse som. Porque essa gravadora, Sub Pop, lançou um tal de clube do compacto, em que as pessoas compravam um compacto por assinatura. Lembra que isso era 1988, 89. E as pessoas faziam essa assinatura e recebiam periodicamente um compacto, cada vez de uma banda diferente. Esse disquinho de vinil trazia uma música de cada lado. O Nirvana chegou a lançar um compacto nesse esquema. Trazia as músicas Love Buzz e Big Cheese. E essas músicas entraram no primeiro disco do Nirvana, Bleach. Esse clube do compacto acabou divulgando bastante bandas. E a banda mais famosa desse movimento naquela época, naquele cenário, era... Ah, tu ia falar Nirvana, né? Mas não era o Nirvana, cara. A banda mais famosa era uma banda chamada Mudhoney. O Mudhoney era a maior banda que tinha naquele movimento. O Mudhoney era para ter sido o que o Nirvana acabou sendo. Só que por uma questão de estratégia comercial, que não houve no caso do Mudhoney, o Nirvana acabou emplacando e o Mudhoney ficou lá no underground mesmo. Quem associa o grunge ao Nirvana, geralmente tende a ter um certo preconceito e diz erroneamente que essa galera tocava mal, era tipo um punk rock dos anos 90, só que isso está errado. Primeiro porque desse movimento, Seattle Sound, surgiram várias bandas com músicos muito bons, com vocalistas muito bons, com guitarristas muito bons também. Como é o caso do Soundgarden, do Alice in Chains e do Pearl Jam. Por falar em Pearl Jam, essa banda merece um destaque. O primeiro disco do Pearl Jam, chamado Ten,
foi lançado em 1991. As músicas desse disco eram extremamente autênticas, muito diferentes de tudo que rolava. A influência do Pearl Jam foi tão grande, mas tão grande, que não faltou foi cópia descarada da voz do Ed Vedder. Aí o segundo disco do Pearl Jam se chama Versus, ou Versus, né, na nossa pronúncia brasileirada. Esse disco você tem que ouvir. Esse disco é muito maneiro. Pra mim, eu sei que eu vou apanhar pra falar isso, mas pra mim esse é o melhor disco do Pearl Jam. Ah, todo mundo prefere o Ten. Realmente, o Ten é do caralho, muito foda. Mas pra mim, o Versus é imbatível. Cara, o Versus tem Blood e River Mirror, mas ele também tem Daughter, Go e Animal. Aliás, essa música, Animal, é fruto de uma treta que eles tiveram lá com o produtor antigo. Por isso que eles falam na música 1, 2, 3, 4, 5 against 1. São 5 caras do Pearl Jam. Esses dois primeiros discos do Pearl Jam são obras-primas. Mas eles lançaram outros discos que também são legais, como Vitality, Yell, Cold. Aí o Pearl Jam deu uma caidinha. Mas isso também tem uma explicação. E depois da morte do Kurt, rolou uma pressão muito forte em cima do Pearl Jam para eles assumirem essa responsabilidade comercial. E eles falaram, não, dá licença, não, vou fazer o que eu quero. E aí eles pararam de aparecer na televisão, pararam de tocar em grandes estádios, pararam de fazer videoclipe. Aí a banda começou a fazer um repertório mais tímido. Aí eles ficaram quietinhos no canto deles e tal, tranquilo, até que em 1999 eles lançaram uma música para uma campanha, foi uma regravação, nem era a música deles. E essa música estourou, tocou pra caralho. A música se chama Last Kiss. E aí ela tava pro Pearl Jam em evidência outra vez. Mas aí eles fizeram as pazes com sucesso, voltaram a fazer show em estádio, mas a banda já não tinha mais aquela energia, aquele punch do início da carreira. E o Nirvana, na verdade, ele nem era de Seattle. O Kurt Cobain era amigo do Chris Novoselic, lá da escola, e eles formaram uma banda, começaram a tocar, e formaram um trio. Era o Chris, o Kurt e um cara chamado Chad Channing, que era o baterista. Ah, mas no Bleach tem o nome do quarto elemento lá. Tem um cara chamado Jason Neverman, mas esse cara não tocou na banda, nem gravou o disco que ele gravou. O nome dele consta lá nos créditos do Bleach porque ele ajudou a financiar. Isso quem disse foi o Dave Grohl na biografia que ele escreveu. Então foi nessa época que eles tinham acabado de gravar o Bleach, estavam suando para poder divulgar o som, tocaram tudo quanto é canto. Foi nessa época que eles chutaram o baterista Chad Channing e precisavam de alguém, e o Mudhoney, o baterista Mudhoney, foi lá tocar pra eles. Aí eles conseguiram pegar o Dave Grohl pra causa e o Dave Grohl entrou no Nirvana. E o Dave Grohl é a grande arma secreta do Nirvana. Porque quando você pensa em Nirvana, você pensa primeiro no Kurt Cobain, lógico, porque ele era o cabeça da banda. Ele que fazia as músicas, ele que foi realmente o grande gênio da banda. Mas o Dave Grohl tem um mérito que tem que ser lembrado. O cara deu uma vida pro som da banda. Aí o Nirvana começou a causar uma boa impressão, começou a ser um nome muito lembrado no movimento, no meio, e esse movimento acabou chamando a atenção das gravadoras. E eles viram um potencial naquilo. E aí, para encurtar a história, contrataram o Nirvana, e em setembro de 1991 eles lançaram o disco que é o disco do rock da década de 90. Que é o Nevermind. O Nevermind foi o divisor de águas do rock and roll. Claro que ele vinha dentro de todo o contexto. Ele era o núcleo, a cereja do bolo de todo aquele movimento. Aí, um ano depois, o Nirvana, em 92, lançou um disco chamado Incesticide, que na verdade é uma coxa de retalhos. Eles pegaram sobras de estúdio, gravações demo, e juntaram tudo lá e lançaram esse disco. Em 1993, o Nirvana lança um material novo, um disco Inútero. Depois o Nirvana fez um show acústico marcante em Nova York para MTV. Vale lembrar que nessa época a própria MTV fazia lá o programa dela, que era o MTV Acústico, ou Unplugged MTV, em que as bandas eram convidadas para apresentar seu repertório numa versão acústica. Todos os grandes artistas da época gravaram seu acústico MTV. O Unplugged do Nirvana tem um cenário bem fúnebre, parece mesmo um velório, e foi pouco antes do Kurt morrer. Depois disso, em abril de 94, Kurt Cobain deu fim à própria vida com um tiro de espingarda na boca. Acabou o Nirvana, e aí começou, nesse mesmo ano de 94, uma caça aos novos sons. Mas isso vai ficar para o nosso próximo capítulo. Então continua por hoje, fala o resto do